É. Bom, eu não tenho o hábito de mexer aqui, mas vamos lá. É, variáveis, uma variável aleatória, então, esse x é o resultado numérico de um experimento de probabilidade, né? Probabilístico é probabilidade. Então, por exemplo, x pode ser o número de pessoas num carro, pode ser quantos metros cúbicos de gás a gente compra por semana, pode ser quanto tempo leva para ir de carro de casa até a escola, pode ser qualquer coisa que seja o resultado numérico aí de um experimento, tá? Número de vezes que você vai à escola por semana. A gente, por exemplo, vai até a escola por semana zero, né? A gente vai uma vez para fazer prova a cada bimestre, sei lá. Então, aí aqui que eu acho que eu tentei pôr, ó, variáveis aleatórias. Uma variável aleatória, ela é discreta se o número de resultados possíveis é finito ou pode ser contado. Então, variáveis aleatórias discretas são determinadas por uma contagem. Então, por exemplo, aqui, ó, 2, 3, 4, 5. Por que ela é discreta? Porque ela está contida só aqui. O que tem entre 1 e 2 não entra. O que tem entre 2 e 3 não entra. Entre 3 e 4 também não, tá? Então, são só esses pontinhos aqui. Então, a gente pode pensar nos int lá, que são os inteiros. Tudo bem? Então, uma variável Tudo bem. aleatória Bem, contínua, isso, pode falar. Pode assumir qualquer valor. Então, por exemplo, qual é a altura, a minha altura? A minha altura é 1,59. Qual é a altura do meu filho? Ah, ele já está com 1,71. Ah, e da minha filha? Tem uma filha menor, que ela tem 1,34. Então, dentro desse intervalo, você tem continuamente, você pode pegar qualquer valor aqui. Se eu tiver alguém que tem 1,609, também vai estar aqui dentro, tá? Então, a diferença de discreta e contínua é que a discreta, ela trabalha com o valor ali inteiro. Agora tá caindo um pouco a ficha. Porque. nossa, assim, É. eu tava vendo esse slide hoje, essa É. matéria, e assim, eu fiquei, quê? Então, agora eu entendi. Porque assim, ó. É uma coisa que talvez para ficar claro para vocês. Até então a gente tratou, e até os slides que eu fiz, e ele fala isso lá também, a gente trata em conjuntos. Vocês viram lá que é o conjunto A e conjunto B. O evento A, o evento B, um conjunto de números possíveis para acontecer no A, um conjunto no B, né? E aí, essa discreta que ela está dizendo é que você vai só naqueles valores, né? Então, o que acontece? Ele até disse isso, que se você ficar trabalhando conjuntos, como fica muito complexo, né, pra gente ficar lidando com isso, né, ficar toda hora em conjuntos, o que eles resolveram fazer? Criar uma variável aleatória. Então, a variável aleatória é um número, que agora esse meu número é a minha probabilidade, passa a ser a minha probabilidade. E aí, aí você me corrige se eu estou errado. Dentro da discreta, você tem um número finito que você pode contar. Então, a minha função da minha variável lá fica com números inteiros e ainda consigo fazer de acordo com esses números inteiros e aquele histograma com aquelas caixinhas. Por isso que na contínua, que você colocou agora, você tem número quebrado. E aí pode ser de 1,34 até 1,71 e todos os valores que estão entre ele. E aí, o único jeito de eu fazer essa somatória dentro daquele gráfico seria através de fazer a área dele. E para fazer a área dentro do gráfico, você tem que usar a integral. Agora faz sentido. Isso.
E aí, é assim, o aleatório, na verdade, significa que o X é a tua resposta, tá? Que ele, na verdade, o X a gente chama de probabilidade de sucesso, né? Na verdade, quantos sucessos teve, sei lá, quanto que tem. Então, o X, ele é determinado em função de um objeto escolhido ao acaso, por isso que chama variável aleatória, né? A palavra aleatória diz que isso é um objeto aí escolhido ao acaso. E aí tem dois tipos de variáveis aleatórias, que tem a discreta e a contínua, tá? Então, assim, você tem as variáveis, aí eu coloquei aqui, né, ó, tem tipos de variáveis, né? Quando as variáveis, elas dão números, elas são quantitativas, porque ela te dá quantidade. Dentro das quantitativas, você tem aquele que é um intervalo contínuo, e aí ela é contínua. Então, por exemplo, a altura, o salário, a inflação. Dentro das quantitativas, a gente pode ter também valores inteiros, que é o que eu te falei, que me lembra o int, né? Opa, desculpa. E aí, a gente tem as discretas, porque são valores, por exemplo, eu faço 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos. Tá? Número de empregados. A minha casa tem 1 empregado, mas a casa do meu colega tem 3. Produtos, aí, veículos, quanto que foi produzido de veículos, sei lá, a BID lá tá entregando, sei lá, 100 carros por semana no Brasil. Todos eles são valores inteiros, não são valores contínuos. Tá? Existem outros tipos de variáveis que são as qualitativas. Qualitativa fala da qualidade, não da quantidade, tá? Então, se a qualitativa tiver uma ordem, elas são nominais. Não, desculpa, sem ordem, são nominais. Então, sexo, feminino, masculino, não existe ordem disso. Profissão, enfermeiro ou farmacêutica, não existe ordem nisso. Com ordem, elas são ordinais de ordem. Então, escolaridade, Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Está no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Tá? Ranking. Aí, o ranking, 1 estrela, 2 estrelas, 3 estrelas, 4 estrelas, 5 estrelas. Mas não utiliza números, tá? Quando utiliza números, vai para quant, porque vai dizer quantidade. Quando ela trabalha com, vamos dizer, com strings, né? A gente começa a ficar pensando assim, né? Então, mas isso até que faz sentido o que você está falando, porque daí eu tenho que pegar essas strings e passar para números, né? Por exemplo, raça e cor, ou sexo. Quantas pessoas me responderam que é branco? Quantas pessoas disseram que é índio? Aí eu tenho que passar isso para número, né? Isso, Anderson? Você faz isso porque o computador é uma máquina de calcular. Então, mas aí estatisticamente, nós também vamos ter que levantar isso, né? Tipo, o IBGE faz a pesquisa lá, aí ele pergunta qual a sua cor, você vai falar, lá no final ele vai ter que transformar isso em número, né? Por quê? Porque o computador só faz essa parte aqui, ó. E se você tem informações daqui, você vai ter que dar um jeito de jogar para cá. Não tem outro jeito, né, de eu fazer. Ele tem que transformar essa string, né, em números. Vai ter que transformar. Então, na maioria das aplicações práticas, aí, as variáveis aleatórias discretas, né, que são essas aqui, ó, representam dados contáveis, enquanto as variáveis aleatórias contínuas representam dados que a gente pode medir, né? Então, mensuráveis vem de medida. Eu achei que essa tabelinha, assim, esse jeito, assim, de mostrar, clareia um pouco. Ficou mais claro. Eu não tinha nem imaginado isso daí. Eu tinha colocado a apresentação para ir aparecendo os resultados, só que acho que não funcionou aqui, mas tudo bem. Então, era tipo uma prática, né? Então, identificar o número de pessoas em um carro. Ela é contínua ou ela é discreta?
Dentro do carro pode ter 1, 2, 3, 4, 5, tem carros que vão até 7 pessoas, né? A gente vai enumerar em valores inteiros, ó. Então ela é discreta. Discreta é como se fosse pontinhos, assim, ó. Tem que ser discreto. Isso aí dá pra você contar os caras, né? Isso. Dá pra contar. Quantos metros cúbicos de gás são comprados numa semana? Metros cúbicos, eu posso comprar 3,2, 5,7. Pode ser que venha 5,75. Então, ela é contínua, metro cúbico. Tudo que é mensurável, que é medida, tudo que é medida, que a gente mede, por exemplo, tamanhos e coisas assim, são contínuos. O tempo que leva para ir de carro de casa até a escola pode ser 12 minutos. Um dia pode ser que você leve 32 minutos e meio. Tomara Então, que caia contínuo. isso lá, hein? Isso na prova ia ser mais de boa para nós. Se caísse uma dessa. O número de vezes que você vai à escola por semana, 1, 2, 3, 4. Geralmente a gente não fala que a gente foi meia vez. Se a gente esteve na escola, esteve. Né? Chegou na escola? Chegou. Não chegou? Não chegou. Então aí é discreto, porque não é uma coisa contínua, são pontinhos. Você conta cada um dos eventos. Aí o que caiu que eu vi que caiu na prova, na avaliativa? Esse aqui, ó. Classifique o tipo de cada uma das variáveis escritas a seguir em termos de seu tipo. A distância entre duas pessoas sobre a superfície da Terra. Distância, pense em metros. Tem que ser contínua. É isso que eu ia falar. E se é contínua, é quanti. Porque a quantitativa, ela tem a contínua e a discreta. A qualitativa tem a nominal e a ordinal. A opinião dos consumidores acerca da qualidade de determinada marca de goiabada. Opinião, gosto ou não gosto. Eu tentando escrever para fora do slide, né? Gosto ou não gosto. É opinião, né? É bom, não é bom. Então, opinião, ela não é medida em termos de quanti, ela é quali, né? É qualitativa. Agora, eu fiquei em dúvida. Pra mim é nominal, não é? Como seria ordinal isso daí? Tem que ser nominal, né? Eu entendo que é nominal também, né? Porque, ó, aqui, ó. É contínua, eu acho que ordinal, só se fosse para você classificar, tipo assim, sei lá, entre 3 goiabadas, qual a primeira, tipo, a primeira, segunda, terceira. Colocar, não sei. Colocar a quantidade de estrelinha, que hoje tá nesse negócio de talvez. estrela, né? Agora, se falar que você gosta e não gosta, se é bom, se é ruim, aí é nominal, eu acho. Aí depende de como que vai classificar isso, né? Porque opinião dos consumidores acerca da qualidade, né? Eu poderia também colocar no ordinal. Se eu colocar maior qualidade, menor qualidade. Se eu falei, como eu falei, gosto, não gosto, acho que aqui ela cabia as duas. Ficaria entre A e a C por enquanto, né? Vamos dizer. Temos que analisar a 3 para ver. Vamos ver. Ficaria entre a A e a C aqui, ó, ordinal ou nominal. Quantitativa não é. Aqui é tudo quantitativa, só que não é discreta e aqui também não é discreta. Aí, número de respostas corretas em um teste de múltipla escolha. Uma correta, 2 corretas, 3 corretas, 4 corretas. Ficou então, na quantitativa discreta. Quantitativa discreta. Gênero dos filmes... Está querendo atualizar. Gênero dos filmes exibidos por determinado canal de televisão nas tardes de sábado.
Então, o gênero é se ele é filme de cowboy, se é filme de comédia, se é romance. Aí é nominal. Então, é qualitativa, É nominal, com certeza. Então é a C mesmo. Isso. A 2 é uma pouco de pegadinha, né? Então teria que ser a C. Não tem outro jeito. Isso. Ah, Então, gostei. essa aqui caiu na avaliativa de 22 lá. Tem uma assim bem parecida no livro, não chega a ser pergunta, mas ela usa bem esse jeito, até o exemplo que você deu, Lari, dos gêneros de filme e tal. Fala bem na Então, tabelinha. eu acho que eu não li agora o livro, porque na verdade eu já tinha um PowerPoint feito. Aí eu só inseri essas questõezinhas aqui, dei uma arrumadinha, dei uma modificadinha, mas esse PowerPoint é do capítulo 4 do Larson. E eu já tenho os PowerPoints feitos por capítulo. Porque eu dava aula disso uma época. Mas assim, foi 2015, né? Aí fala de distribuições discretas de probabilidade. Então, aí fala que a distribuição discreta, ela enumera cada valor possível da variável aleatória, bem como a sua probabilidade. Tá? Então, o que vai ter aqui? Na distribuição discreta, você faz esse tipo de tabela aqui, ó. Então, por exemplo, o número de veículos. A probabilidade de ter 0 veículos é 0,0... é 0,4%, né? Porque quando a gente divide por 100, fica aqui, ó, 0,4. De ter um veículo é 43,5%, ou 0,435. 2 veículos é 35,5%, ou 0,355. 2 veículos, né? E 3 é em torno de 20%, 20,6%, ou 0,206. Então, a probabilidade de uma distribuição, essa probabilidade nessa distribuição aí, precisa estar sempre entre 0 e 1. Por quê? Porque 1 equivale a 100%. Por quê? Porque bom, parece óbvio, mas eu explico isso para os alunos. Esse símbolo significa dividido por 100. Então, 100 dividido por 100 dá 1. A soma de todas as probabilidades é 1. Então, esse sigma aqui, na verdade, quando ele aparece, ele só está te falando que isso é uma... Peraí, que eu encostei aqui. É uma somatória. Então, se eu somar todas essas probabilidades, isso aqui vai ter que dar 1 ou 100%. Às vezes, quando, por exemplo, se eu fosse aqui arredondar, aí não dá 1, tá? Mas seria por uma questão de arredondamento. Eu poderia dizer que esse é 0, que esse aqui é 0,43, que esse aqui é 0,35 e que esse é 0,21. Aí na hora que eu vou somar, acaba não dando 1. Tá? Mas o ideal é que essas probabilidades todas aqui tem que dar 1. E isso vai ser importante lá na parte da integração, porque aí ele vai te pedir para integrar coisas e você vai ter que dizer que isso é igual a 1. Verdade. Aí eu peguei um slide que eu peguei um dos... como é que chama? Uma questão que caiu numa avaliativa também. Tá? Em uma universidade existem 3 grupos de cursos: humanas, biológicas e exatas. Então, a gente vai ter que chegar aqui, vai ter que colocar humanas, biológicas e exatas.
Aí ele fala que 40% das vagas estão distribuídas nos cursos de humanas, 40% no biológicas e 20% de exatas. Então, aqui pode ser 40%, 40%, 20%, né? 20%. Ou você pode pôr aquele 0,40 aqui. É na mesma do que 40%. Bom, mas aí eu coloquei em porcentagem. Aí ele fala que sabe-se que 75% das vagas de humanas são preenchidas por mulheres. Então, o que que ele agora está fazendo? A gente agora tem humanas mulheres, humanas homens. Vai ter biológicas mulheres, biológicas homens. Vai ter exatas mulheres e vai ter exatas homens. Só que é 75% de 40%. Tá? E é por isso que eu falei que talvez seja mais fácil, em vez de porcentagem, colocar 0,75. Por quê? Porque aí a gente vai pôr aqui, ó, 0,4 vezes 0,75. E aí sim, é 75% dos 40% que são mulheres. Tá? E se você fizer essa conta, Dá 0,3. 0,4 dá 0,3. 0,30, que é a mesma coisa que 30%. Tá? E aí, se 75% das humanas são mulheres e a gente não tem outras variações, a gente só tem homens e mulheres, tá? Então aqui vai ser 0,4 vezes 0,25. Esse 75% está nas mulheres, 25% está nos homens. É o que sobrou, né? O complementar que a gente falou, é isso aí. É que na verdade vai dar 0,1, né? É isso, né? Seria, então, na verdade, a sobrinha do 30, né? Você tira, já que é 40% de Isso, humanas, geral, eu tirei 30, que era mulher, o que sobrar vai ser homem, que é o isso. 10. Tá. Aí ele continua, 60% das vagas de biologia são preenchidas por mulheres. Então aqui também é 0,4 vezes 0,60. 0,40. Aí deu. O primeiro deu 0,24. E o outro deu 0,16. Que é a sobra do 0,40. Isso. Que é 24% e que é 16%. Aí, aqui é 20%, então aqui vai ser 0,2. E aí ele vai falar, então, que 60% é de homem, 60% né? das vagas exatas são homens. Exatas são homens. Então, o homem inverteu aqui. O homem tem mais nas exatas e aqui vai ser 40 para mulher. Então embaixo deu 0,12, que eu já fiz. E em cima 0,08. Que é 8%. Tem que dar um E total que de é 20, né? 12%. Isso. Aí a pergunta dele é qual alternativa representa a probabilidade? É que eu acho que eu não pus as alternativas aqui. Mas a probabilidade aproximada de escolha entre todas as mulheres da universidade, uma que esteja no curso de exatas. Então, qual alternativa apresenta a probabilidade aproximada de escolha dentre todas as mulheres da universidade, uma que esteja no curso de exatas? Você vai ter que pegar mulher em exatas. Tá aqui, ó. É 8%. Daria essa resposta? Dividido, Não, dividido né? por todas as mulheres. É isso que eu Não, a pensei. probabilidade é pelo todo, né? Tem que dividir por tudo. Aí mulher tem aqui, ó. Vai ser 30 mais 24 mais 8. R$ 62%.
Aí, deixa eu ver se eu pus aqui. Ah, peraí, pus. Essa tabelinha, né, que a gente fez. E acho que eu não coloquei a resposta, né? Aqui pra mim tá dando 12,9%. Ah, ele botou, acho que como porcentagem mesmo, viu? Na prova. Deixa eu achar isso aqui. Que eu peguei isso que eu achei interessante a gente fazer, porque caiu mesmo, né? Dá 12,9, né? 0,90. Ah, tá. Foi A isso. resposta era 13%. Ah, então beleza. É. Aproximou pra 13. Beleza. Ele deu uma arredondada ali. É. Não, essa é ótima. Essa aí foi ótima pra treinar. Isso aqui foi de uma avaliativa. Tem até aquele print do sistema que mostra qual é a resposta A correta. correção, né? É. Ele fala que isso aqui é semana 3. Eu creio. É que às vezes muda, né? Dependendo do ano, mas provavelmente é isso mesmo. Então, eu ia falar isso aí. No livro, tem coisa que tá na semana 4 e ele falou na 3, sei lá, que tipo, tá mais pra frente, ele falou na 3. Não dá pra Ele saber. deu uma bagunçada. Deu.